Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Pessoal, essa questão com gabarito preliminar aqui do TCE Pará, que é aqueles assuntos que eu falo para vocês que na minha concepção são os mais difíceis de entenderem, que são a interpretação da Constituição. Eu acho que a interpretação da Constituição mais difícil que controle. Controle é um tema maior e doutrinário também, mas essa parte de interpretação aqui eu acho a mais difícil. Mas vamos lá. No âmbito do país Alfa, houve um golpe de Estado com a correlata deposição dos governantes que possuíam legitimidade democrática. A aristocracia golpista decidiu outorgar uma nova constituição para o país, cujo objetivo era o de normatizar a sua base ideológica, apenas legitimar suas decisões, não direcioná-las e permitir sua perpetuação no poder. Então, pessoal, foi outorgada uma Constituição, né? Então, ela foi imposta ali de forma autoritária. E o objetivo dessa Constituição era o quê? Normatizar a base ideológica ali dessa aristocracia que assumiu o poder, apenas legitimar as decisões dessa aristocracia e não direcioná-las, e permitir que essa aristocracia se perpetuasse no poder. Então, esse foi o objetivo, né, do texto constitucional outorgado. Apesar dessas características, a mesma ordem constitucional dispunha que sua interpretação, embora deva prestigiar os balizamentos textuais, deve seguir igualmente sensível às vicissitudes do ambiente sociopolítico, evitando o que se denominou de petrificação textual. Certo? Então, a gente tem um aspecto, né, quanto à classificação da Constituição aqui, e outro aspecto quanto à interpretação. Em relação à interpretação, qual que é, que o texto constitucional dispunha aí desse país alfa? Que, embora devesse prestigiar os balizamentos textuais, deveria ser igualmente sensível à interpretação às vicissitudes do ambiente sociopolítico, evitando o que se denominou de petrificação textual, certo? Então, vamos lá. Na perspectiva das classificações das constituições e das teorias da interpretação, é possível afirmar que estamos perante uma Constituição outorgada, e uma teoria da interpretação compatível com o originalismo, B, normativa, e uma teoria da interpretação compatível com o realismo jurídico, C, uma constituição semântica, e uma teoria da interpretação compatível com a metódica concretista, D, uma constituição nominal, e uma teoria da interpretação compatível com a metódica estruturante, e uma constituição cesarista, e uma teoria da interpretação compatível com a retórica argumentativa. E aí? Pessoal, a gente pode começar pelo que eu acho mais fácil, que é a classificação da Constituição. O que vocês acham? Vocês preferem começar aí pelo método de interpretação? Então, aqui, nesse caso aqui, pessoal, o que vocês já eliminariam, né? Então, a gente tem duas classificações. A gente sabe que essa classificação em outorgada é quanto à origem, né? Então, quanto à origem, a Constituição, ela pode ser outorgada ou promulgada, não é? Tem mais alguma classificação? Beatriz, por que você tiraria A? Porque ela só pode ser outorgada ou promulgada, no caso, né? E aí, por mais que ela seja outorgada... Gabi, desculpa, vai para a teoria, sorry, eu estou dormindo, perdão. Perfeito. Então, assim, tudo bem, ela pode ser outorgada ou ela pode ser outorgada, mas é compatível com o originalismo, Não, pessoal? não é não. Mas, o que enfim. é o originalismo, Beatriz? Porque o originalismo, assim, são correntes de interpretação, né, do texto constitucional, e ele se apega só ao texto, ao originalismo, né, original das normas constitucionais, vem assim, né, e no caso daí dessa interpretação, ele está falando que tem que prestigiar os balizamentos textuais, deve ser igualmente sensível às vicissitudes, ou seja, ele está falando que, embora o texto constitucional seja importante, o caso concreto é igualmente importante. Então, tipo, não dá para dizer que ela é compatível com o originalismo, porque ele prestigia mais o texto constitucional. Perfeito. É igual a Beatriz falou, pessoal, o originalismo, né,
ele prestigia o quê? Ele prestigia a literalidade do texto legal. O originalismo, como o próprio nome diz, ele entende que o juiz de direito, né, quando ele vai interpretar, ele tem que considerar a intenção do constituinte originário. Então, pensa lá, nos Estados Unidos, que a Constituição é lá de 1700 e tanto. O juiz, quando for interpretar, ele tem que considerar o texto legal e qual foi a intenção do constituinte originário, aquele lá de 1700. Ele não pode, né, fazer uma interpretação que se adeque à realidade atual. Os originalistas não admitem isso. Os originalistas não admitem uma atividade criativa do juiz. Ele entende que o juiz ele tem que considerar o que o legislador constituinte originário quis, né? E que essa coisa de criar novos direitos, quem que faz é o poder legislativo, não o poder judiciário, né? Então, isso é os originalistas. Aqui, como disse a Beatriz, não tem como ser originalismo, porque fala, né, a baliza é a seguinte, ó, tudo bem, eu me preocupo com o texto, me preocupo, mas eu também tenho que ser sensível às vicissitudes da realidade na interpretação. Então, não tem como ser originalismo aqui, porque fala que tem que ser sensível aos vicissitudes da realidade, né? Perfeito. Até poderia ser outorgada, né? Quanto à origem, mas a teoria está errada. Pessoal, e quanto à sua correspondência à realidade? A Constituição ela tem 3 classificações, que são exatamente essas aí. É normativa, semântica e nominal, não é? Quais dessas 3 aqui essa Constituição é? Olha só, essa Constituição, o objetivo é normatizar a sua base ideológica, legitimar suas decisões e não direcioná-las e permitir a perpetuação do poder. Pessoal, isso daí seria normativa, semântica ou nominal? Semântica, por que, Beatriz, que seria semântica? Porque está falando que não cujo objetivo é de normatizar sua base ideológica, apenas legitimar suas decisões, não direcioná-la. Ela não está querendo regular comportamento, ela só está querendo normatizar o comportamento já escolhido. Então ela é semântica, porque ela está só botando o significado no texto dela, né? O significado daquele comportamento. Ela não está atribuindo qual é o comportamento. Nossa, Beatriz, arrasou, hein? Que isso, por isso que é semântica. E aí, Rafa, pode complementar. Não, na verdade, nem é uma complementação, é uma dúvida minha que eu tenho. Eu não colocaria isso, até eu marquei ali que eu acho que eu iria na letra E, por causa do começo da questão, que fala sobre a aristocracia golpista decidiu outorgar uma nova constituição no país. Quando você fala sobre essa questão vinculada mais a uma imposição, não seria uma constituição cesarista, que você não dá a opção assim, para a população, você impõe, no caso da cesarista, se eu não me engano, você impõe e depois você pede, digamos, a validação do povo. Ah, entendi, Rafa. O ponto assim, o que acontece? Na dúvida dessa parte. Isso, é porque a cesarista é aquela assim, é um líder carismático, né, que na verdade, né, ele coloca lá a Constituição e depois ele vai fazer um referendo para ter uma validação popular, né? Isso. Perfeito. Que me chamou a atenção essa primeira parte, falando sobre aristocracia golpista, né, no caso. Ah, entendi. Mas eu acho aqui que para ser cesarista tinha que falar alguma coisa assim, que a Constituição seria submetida a um referendo popular posteriormente. Aí me parece que é mais outorgada aqui, porque fala que houve um golpe de Estado e ela decidiu outorgar, porque como o próprio texto já falou que ela decidiu outorgar, é porque agora eu fiquei na dúvida. Essa classificação entre cesarista está dentro da origem, não tá? Deixa eu até olhar aqui, pessoal. Deixa eu olhar aqui no nosso Constituição, sim. É quando a classificação. Isso aí eu acho que doutrinário, Gabi, sabe? Tem tanta diferença. Depende muito do doutrinador, né? Exato. Deixa eu ver aqui nos mapas mentais como que estão. Então, vamos lá. Isso aqui é os princípios de interpretação, métodos. Eles não falaram aqui da classificação, eles focaram. Mas, sabe, eu entendo que aqui seria mais outorgada, porque eu acho que para classificar como cesarista, teria que falar assim, que é um líder carismático e que ele queria uma validação posterior por meio de um referendo da Constituição. Então, por isso que eu não pensei como cesarista, mas podemos reservar essa daqui. Mas dá para a gente eliminar a nominal e a normativa, né? Porque quanto à correspondência à realidade, a gente tem normativa, semântica e nominal, e como disse a Beatriz, não poderia, nesse caso aqui, é semântica, né? Beatriz, qual que é a diferença de normativa e nominal? Alguém sabe aí também? A normativa, eu sei, a nominal não estou lembrando agora, não. A normativa, eu sei que ela precisa, é a do Conrad Hesse, né? Que ela precisa
trazer o que ela quer regular. Ela tem a força normativa para ela regular o comportamento. Porque da nominal eu não vou lembrar, me desculpe. E a normativa é a mais plena, né? Ela corresponde à realidade, né? O texto dela está correspondente à realidade. A nominal, ela até pretende regular, né, as relações, só que ela não consegue. Ela não consegue ter força para sair do papel. E a semântica nem a intenção, né, de normatizar ela tem. Ela só quer, né, ser um respaldo para legitimar aqueles que estão no poder e permitir sua perpetuação no poder, né? Então aqui, pessoal, seria semântica. Eu entendi seu argumento, tá? Vamos reservar aqui a cesarista, mas vamos decidir pela teoria da interpretação aqui. Pessoal, aqui seria método concretista ou retórica argumentativa? O que vocês acham? Seria mais né? a C, né? Por que, Beatriz, que seria a metódica concretista? Que está falando aí, embora deva prestigiar os balizamentos textuais, deve ser igualmente sensível às vicissitudes do ambiente sociopolítico. Ou seja, você tem que ter, na hora de você sopesar, ponderar o que é mais importante, você tem que fazer de um jeito que você equilibre. A Constituição é tão importante quanto a situação concreta que você vai analisar para você conseguir julgar o caso. Então, né, parte do problema, a teoria concretista, ela, querendo ou não, ela parte de um problema específico, concreto, para ela encontrar a solução no direito, né? Por isso que, na meu ver, ela tá mais para isso, porque ele fala evitando o que denominou de petrificação textual. Ah, não, perfeito. Então, Uma coisa, a retórica argumentativa, eu concordo. Opa, tirei o microfone, desculpa. Mas eu fiquei pensando, assim, no real significado dela, que seria basicamente, assim, ter uma argumentação em cima daquilo que está sendo legislado também, Rafa, e que daí isso iria contrário ao que seria uma cesarista, que seria mais uma imposição. você fala retórica argumentativa? Deixa eu ver. Se eu te falar que eu nunca ouvi falar dessa classificação retórica argumentativa, vocês acreditam? Deixa eu ver o que fala aqui, ó. A teoria retórica argumentativa não se encaixa na ideia de evitar a petrificação estadual, pois está mais focada em uma interpretação persuasiva e argumentativa. Então, Rafa, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma de teoria. Pelo que eu entendi aqui no comentário da questão, ela está mais focada em uma interpretação persuasiva e argumentativa, enquanto a concretista, ela, aqui ó, a interpretação descrita no enunciado é compatível com a metódica concretista, que considera o texto em conexão com... Então, o que acontece? A metódica concretista, ela não vai considerar só o texto, ela vai considerar o texto em conexão com o contexto sociopolítico, evitando a interpretação rígida e promovendo uma aplicação adaptativa do texto, né? Esse é o comentário do professor. Eu Sim, acho, tem pessoal... muito mais a ver também, né? Que a retórica argumentativa, sei lá, me faz lembrar dos gregos no meio da praça discutindo e falando, umas coisas um pouco assim. Tipo, uma coisa a ver com argumentação retórica, né? Isso, a Bia Parece que... comentou ali. Aqui, ó, a retórica norte-americana. Tem raízes norte-americanas onde o juiz tem essa tarefa de interpretar conforme precedentes, conforme a retórica. Legal, obrigada, Bia. Valeu, Bia. Então, para isso daí, para ser retórica argumentativa, tinha que falar alguma coisa de retórica, interpretação conforme precedentes, né? Pessoal, meu celular está despertando um minutinho que eu já volto, peraí. Pronto, pessoal, voltei. Pessoal, quais são as regras que a gente tem de interpretação da Constituição aqui, que são as que mais caem? Deixa eu até abrir aqui para a gente revisar rapidamente. Peraí. Eu achei que eu tinha salvo aqui. Mas, ó, pessoal, eu coloquei no material, depois eu vou botar. Então, olha só, a gente tem esses métodos de interpretação aqui, né? Que vamos colocar os que mais a FGV mais gosta. A gente tem o hermenêutico clássico, que a interpretação é considerada uma lei, então ela tem que ser interpretada tal qual uma lei, né? Utilizando os elementos filosóficos, lógico e histórico. Aí a gente tem o tópico problemático, né? Que é do Theodor lá, como que é o nome dele? Vieweg, não sei como que fala. No tópico problemático, a gente parte do problema para a norma.
Então, a partir do problema, começa-se ali, que se chama-se a tópica, você começa a discutir ali possíveis soluções para aquele problema, né? E aí, a gente parte do problema, é a primazia do problema perante a norma e parte do problema para a norma. Aí a gente tem o hermenêutico concretizador, que é do Hess. O que o Hess fala, né? Que é a primazia da norma. Primeiro, você pré-compreende o sentido da norma através do intérprete. Então, primeiro, o intérprete faz uma pré-compreensão da norma e depois ele confere primazia à norma perante o problema, formando um círculo hermenêutico de vai e vem. Então, considera o problema também, mas não desconsidera a norma igual a tópica pura ou o método tópico problemático fazia, né? E aí, pessoal, a gente tem também esse modelo aqui, que é o modelo do Miller, né? Que é o normativo estruturante, que é um programa normativo de domínio. Aqui, o que o Miller entende? Ele entende que texto é diferente de norma. O texto seria só um dado de entrada, né? Uma parte do iceberg, e a norma seria o topo do iceberg. Para a gente sair do texto para chegar na norma, a gente considera outros aspectos, né? A gente considera situações factuais, a gente considera o contexto sociopolítico. Então, para ele, a norma é diferente do texto. O texto é só um dado de entrada a partir do qual se chega à norma, mas a gente considera outros fatores também para se chegar à norma. É isso mesmo, pessoal? Alguém já tinha ouvido falar desses métodos? Então, a FGV, eu tenho observado nas questões que quando ela fala da metódica concretista, ela tende a cobrar mais esse pensamento aqui do Miller, que é o normativo estruturante. Certo, pessoal? E aqui, ó, depois vocês deem uma olhada no resumo teórico, no mapa mental, que eles dividem aqui, ó, esses métodos de interpretação. Aqui, tá vendo? Aí esse aqui, ó, então tem o que a gente falou, que parte do problema, que é do Theodor, que eu não sei falar o nome, tá, gente, dele, Vieweg. A gente tem o normativo estruturante, que é o do Miller. O normativo estruturante é um dos preferidos da FGV. Então, o que o Miller fala, pessoal? Que não há identidade entre norma e texto normativo. O teor literal da norma deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social. Texto normativo é apenas um feixe inicial que realmente significa o comando jurídico. Então, é isso o que o Miller fala. Aqui a gente estava falando da teoria concretista. Por quê? Porque falava que, embora a gente tenha que considerar o texto também, a gente também tem que considerar a realidade juntamente com o texto. Então, a gente estava falando da metódica concretista, que é como a FGV trata ali a teoria estruturante do Miller, né? E ela falou exatamente o que o Miller fala, né? Vamos lá. Gabi, dá para botar esse resuminho lá no seu resumo? Ah, deixa eu fazer isso. Boa ideia. Vamos pegar esse resumo aqui. Pessoal, eu arranjei um resumo muito bom também dessas teorias. Deixa eu ver aqui, que eu acho até melhor que esse. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu queria ter... Depois eu vou colocar lá. Que é do pessoal da CAD, que eu estava fazendo ontem com o pessoal que vai fazer CAD. Eu achei esse resumo muito bom. É um quadro comparativo, ó. Eu vou salvar lá no Drive, que compara as teorias, ó. E já traz o nome do autor, ó. Tópico problemático do Theodor, aí tem esse daqui do Miller, aí olha só que interessante, ó, o texto é diferente de norma para o Miller, o texto é diferente da norma, o texto é apenas a ponta do iceberg, deve ser analisado à luz da realidade social, para que então haja concretização da norma. Eu acho que como o Miller fala concretização da norma, por isso que a FGV gosta de chamar a teoria do Miller de metódica concretista, né? Eu acho esse daqui melhor ainda, aí eu vou salvar esse quadro comparativo lá no material de revisão, tá bom? No material de revisão lá no Drive, pessoal. Então, vamos lá. Pessoal, outra coisa a gente esqueceu de discutir. A gente tem o originalismo, mas a gente tem o realismo jurídico também. O que é o... Essa questão ia estar errada por causa da normativa, né? Que a gente já viu que não é normativa. O que é o realismo jurídico? A gente tem o originalismo. O que é o realismo jurídico, pessoal? Alguém sabe? Não? Pessoal, o realismo jurídico, ele é meio que contrário ao originalismo. Então, enquanto o originalismo, a gente vai considerar ali a literalidade do texto, a intenção do constituinte originário, né, no momento em que ele editou aquela norma constitucional, e não vou adaptar à realidade atual.
O realismo já entende que o juiz ele tem que adequar o texto à realidade, né? E que ele pode sim exercer uma atividade criativa. Então, o realismo jurídico é meio que a base do ativismo judicial ali, né? O juiz ele pode ir além da literalidade da norma e adequá-la à realidade, né? Então,